Vamos prosseguir na nossa leitura aqui, então, do artigo da Eli, realizado pela Força Tarefa em Nosologia e Definições, descrevendo o quadro das síndromes epiléticas de início no período neonatal e nas criancinhas abaixo de 2 anos de idade. O que é que nós vimos já até agora? Vamos abaixar aqui no artigo, baixar um pouquinho. Eu vou dar uma repassada nos nomes novamente para a gente poder decorar, no sentido de guardar de coração, né? Então, as epilepsias autolimitadas, a gente já viu todas. As encefalopatias epilépticas e do desenvolvimento, nós já vimos todas. Nós estamos terminando agora as síndromes de etiologia específicas. Então, são 3 grupos que a gente encontra aqui no período neonatal. Autolimitadas, encefalopatias epiléticas e do desenvolvimento e síndromes de etiologia específica. Nas autolimitadas, aquelas que eram chamadas antigamente de benignas, ou anteriormente de benignas, elas agora são a epilepsia neonatal autolimitada, epilepsia infantil neonatal familiar autolimitada, epilepsia infantil autolimitada, epilepsia genética com crises febris plus e a epilepsia mioclônica da infância, antigamente a epilepsia benigna, mioclônica da infância. Tá? Então você tem a epilepsia neonatal autolimitada e você tem a epilepsia infantil autolimitada. No meio você tem um grupo intermediário aqui, que é a epilepsia infantil, neonatal infantil, autolimitada familiar. Por fim, a epilepsia genética com crises febris plus e, repetindo então, a MEI, que é a epilepsia mioclônica benigna da infância. Essas são as benignas, anteriormente benignas, autolimitadas agora. Nós temos também as encefalopatias epilépticas e do desenvolvimento. São 4. Encefalopatia epiléptica e do desenvolvimento infantil precoce. Epilepsia da infância com crises focais migratórias. Síndrome dos espasmos epiléticos infantis, que também incorpora o EST. E a síndrome de Dravet. São esses 4 elementos. E nós temos as síndromes de etiologia específica. Então a gente tem encefalopatia epiléptica e do desenvolvimento associada ao gene, a uma versão patológica do gene KCNQ2. A gente tem a encefalopatia epilética e do desenvolvimento dependente de piridoxina. Por deficiência de piridoxamina 5-fosfato. Nós temos outra encefalopatia epilética do desenvolvimento, que é associada a uma versão patológica do gene CDKL5. O nome é esse mesmo, encefalopatia epilética e do desenvolvimento CDKL5. A gente tem a epilepsia em salvas PCDH19. A gente tem a síndrome da deficiência do transportador 1 de glicose, é o GLUT1 DS, Deficiency Syndrome. Agora a gente vai ver a síndrome de Sturge-Weber e, por último, as crises elásticas do amartoma hipotalâmico também. Então vamos lá. Essa coisa de ficar repetindo os nomes, ficar revisando, isso é importante para que quando uma criança dessa nos chegue no consultório, no laboratório, a gente já tenha em mente quais são as possibilidades para essa criança. Esse é um artigo longo, são mais de 4 horas de vídeo,
acho que mais de 5 horas de vídeo. Então você vai lendo devagarinho, assim, sem estresse, bem light, né? Para você poder guardar também decoração, né? Guardar o decor é decoração. Chegamos aqui ao síndrome de Sturge-Weber. Então a síndrome de Sturge-Weber, ela é uma síndrome neurocutânea congênita, definida pela associação de uma malformação facial capilar, clássica, né, que é referido como nervos em vinho do Porto, né? Você tem também angioma leptomeningeal ipsilateral e frequentemente glaucoma também ipsilateral. Ela é causada pela ativação de uma mutação na proteína alfa-Q, que é ligadora do nucleotídeo guanina. Ele coloca aqui GNAQ como a sigla para esse gene, então, que tem uma ativação por uma mutação, né? O prognóstico do Sturge-Weber é altamente variável e se relata as complicações potenciais que desenvolvem-se frequentemente no início da infância, incluindo epilepsia, alterações neurológicas focais e glaucoma. O diagnóstico é confirmado por estudos de neuroimagem, mostrando direta ou indireta evidência de angioma leptomeningeal. Então, o diagnóstico é feito na neuroimagem pela presença desse angioma de leptomeninge. Epidemiologia. A incidência estimada da síndrome de Sturge-Weber é 1 para 20 mil a 1 para 50 mil nascimentos vivos, quer dizer, é raro, né? Pacientes com essa mancha em vinho do Porto, né, na testa, na fronte, né, e na pálpebra superior, tem um risco estimado de 20 a 70% de desenvolver síndrome de Sturge-Weber. Interessante, então a localização da mancha aqui, então ele fala, né, na testa ou então na pálpebra superior, né, tem um risco de 20 a 70% de ter este quadro. Contexto clínico. O diagnóstico da síndrome de Sturge-Weber é suspeitado no nascimento de crianças que apresentam essa mancha em vinho do Porto, cobrindo a testa, a pálpebra superior. Você deve examinar, fala ele aqui, a linha do cabelo. Tem que fazer um exame cuidadoso para você detectar, né, sob o couro cabeludo aqui, mais lesões sutis. Uma ressonância contrastada pode detectar o angioma leptomeningeal antes dos 3 meses de idade. Raramente, o angioma facial pode estar ausente e ele ter o Sturge-Weber. É mais difícil de diagnosticar, né? As crises são usualmente a primeira manifestação, afetando 75 a 85% dos pacientes, numa idade mediana de 6 meses. Tá? Então, por volta dos 6 meses, começa a ter crise, é a primeira manifestação. Casos raros com o início das crises na vida adulta têm sido descritos. Além disso, além da epilepsia, né, 40 a 60% dos pacientes com Sturge-Weber apresentam glaucoma com um risco de comprometimento visual precoce. Curso da doença, como é que evolui Sturge-Weber? A história natural é altamente variável, mas usualmente marcada por um curso progressivo, né? As manifestações neurológicas são idade dependentes. As manifestações precoces durante a infância incluem epilepsia, hemiparesia, atraso psicomotor e stroke-like events, né? Eventos semelhantes a AVCs, né? Sinais mais tardios e sintomas na idade escolar incluem, o que mais tem agora na idade escolar? Cefaleia, dificuldade acadêmica e distúrbios de comportamento também aparecem nessa síndrome. Na vida adulta, distúrbios, né, doenças psiquiátricas, incluindo depressão, podem ser significantes e a epilepsia e os eventos stroke-like podem continuar ao longo de toda a vida.
Ele não é um caso muito simples, não é um quadro muito simples, né? As crises se iniciam geralmente antes dos 12 meses de idade. Você tem uma alta frequência nas crises e elas são resistentes a drogas também. E quando isso ocorre, né? Aliás, como é o contrário, né? Que a gente está lendo, a gente pega do final para o começo. O que ele está dizendo é que é o seguinte, né? Os preditores de uma evolução ruim é a resistência à droga, né? E o início das crises precoces antes dos 12 meses. Ele fala que são os principais preditores. Então, se começar antes dos 12 meses, se não responder a drogas. Medicamentos antiepiléticos, né? Um largo comprometimento bilateral ou unilateral intracraniano está associado também com o início mais precoce de crise e um comprometimento cognitivo pior, né, comparado ao quadro em que o paciente só tem um angioma leptomeningeal unilateral. Uma avaliação pré-cirúrgica deve ser considerada nos pacientes com doença unilateral que são resistentes ao tratamento com medicamentos. Então é uma patologia possivelmente cirúrgica nos casos unilaterais, né? Crises. Vamos ver como é que são as crises na síndrome de Sturge-Weber. Vamos ver a revisão aqui da Eli. Primeiro tipo de crise que aparece usualmente é focal motora. Então, crises focais motoras. Crises focais autonômicas com um grau variado de comprometimento da consciência também é frequente. Também são frequentes. As crises podem ser sutis e o seu reconhecimento precoce é importante porque crises prolongadas podem ocorrer assim como status epiléticos e eles podem ser frequentes. Então a gente tem que fazer um diagnóstico precoce. Cerca de 30% dos casos pode ter início das crises durante episódios febris, aí confunde mais a gente ainda, né? E há um aumento da suscetibilidade a crises induzidas por febre em qualquer idade. Espasmos infantis, crises atônico-mioclônicas e crises gelásticas podem também ser descritas. Salvas de crises seguindo um período prolongado em que o paciente ficou livre de crises é comum, 40% dos casos. Então ele passa um período bom sem crise e de repente ele tem aquela salva de crises. Devido à alta incidência de crises de início precoce e seus efeitos possivelmente deletérios sobre o desenvolvimento do sistema nervoso, né, os pais eles devem ser educados, devem ser orientados a reconhecer precocemente uma crise, mesmo que ela seja sutil, e ser ensinados a trabalhar, então, em situações individualizadas de emergência, por exemplo, com o uso de benzodiazepinas, né? No caso de uma crise, né, reconhecida. O eletroencefalograma, vamos ver como é que é o eletro no Sturge-Weber. Como é de se esperar, né? Devido às alterações anatômicas, a gente tem aqui um eletro que mostra uma atividade de fundo assimétrica, uma redução na voltagem, uma lentificação do fundo sobre o hemisfério afetado. Atividade de fundo, porém, no primeiro ano pode ser normal. Atividades epilépticas interictais podem aparecer mais tarde e geralmente são ondas agudas focais ou salvas de pontas ondas, frequentes. Ele fala que frequentes, salvas e pontas ondas. Ele não fala se é generalizada para um hemisfério ou se é focal ainda. Deve ser focal, deve ser salvas focais. Agora embaixo ele fala aqui, essas atividades epiletiformes interictais, antes do início da crise, podem ser um marcador para identificar o paciente com síndrome de Sturge-Weber que está em risco de desenvolver epilepsia. Então você pode ter surgimento de descargas antes do surgimento da epilepsia
Ele não fala quanto tempo antes, né? Mas que isso aí pode ser um indicador, então, de que o paciente vai se tornar epilético. A atividade epiléptica varia dependendo do foco, né? Do foco da crise, lógico. E a neuroimagem, como é que é no Stuhlweber? Bom, uma ressonância contrastada confirma o diagnóstico de Stuhlweber, porque você faz a visualização direta do realce leptomeningeal, né, da alteração leptomeningeal. Só que essa detecção aí ela pode ser desafiadora em crianças pequenas. Além disso, você vai ter também outras alterações de imagens. Por exemplo, você vai ter aqui um alargamento do plexo coroide ipsilateral. Você vai ter aqui alargamento das veias transmedulares. Interessante, né? Ele coloca aqui alargamento das veias transmedulares. Vamos só lembrar, vamos relembrar, aproveitar, vamos dar uma olhadinha aqui, porque ele fala veias transmedulares. A gente pensa em medula oblongata, né? Que é medula, para eles são o bulbo para eles é medula oblongata, né? Ou então você pensa em veias da medula mesmo, né? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que quando ele fala, vamos pegar aqui esse trabalho, né? Anormalidades das veias medulares da substância branca, trabalho do David Friedman. E aqui nesse item normal, anatomia normal, ele fala o seguinte, né? As veias intracerebrais se distribuem dentro da substância branca dos hemisférios cerebrais e são, portanto, chamadas de veias medulares. Então ele está se referindo à substância branca. As veias medulares são divisíveis pela localização e a direção do fluxo sanguíneo em superficiais, grupo superficial, e profundo. Você tem um terceiro grupo ainda, que são as veias, grupo de veias medulares anastomóticas, né? Que elas têm um movimento transverso no córtex, né? Eles para atingirem o complexo de veias subependimário. Então ele fala, por exemplo, aqui, ó, você tem aqui, olha, o complexo de veias subependimárias do quarto ventrículo, e só para mostrar um exemplo para a gente aqui, as veias medulares chegando, mas você tem veias medulares aqui, ó, ao longo de todo o córtex. Então, quando ele fala para a gente, né, que você tem alargamento das veias transmedulares aqui, é a medula, né, do córtex, aliás, medula do substância branca subcortical, né? Além disso, você tem também alterações a nível de T2, né, na ressonância, calcificações corticais, e ao longo do tempo depois aparece a atrofia. Então essas são as alterações da ressonância. Genética. Só o fato de você encontrar os nervos em vinho do Porto, aliás, os nervos em vinho do Porto e a síndrome de Stuhlweber, ele tem uma etiologia genética comum, formando aí um mosaico somático de uma variante patogênica recentemente identificada no gene GNAQ. Muito bem, então eles têm, você encontra aqui o nervos em vinho do Porto, você já fica esperto, né, porque existe essa associação aí genética, né, uma variante patológica do GNAQ. Muito bem, aqui a gente encerra então esse capítulo. Vamos fechar com a tabelinha 14 diagnósticos da Stuhlweber, da síndrome de Stuhlweber. O que é o que é mandatório? Né? A crise focal motora ou crise autonômica com ou sem estreitamento da consciência, que pode evoluir para uma crise generalizada tônico-clônica. É um mandatório assim, mas é inespecífico, né, talvez. Quais são os alertas aqui? Não é Stuhlweber, alerta, bandeirinha vermelha. Interictal, no EEG. Falta de uma atividade de fundo assimétrica, onde nessa assimetria você teria uma redução de voltagem, uma lentificação sobre o hemisfério afetado. Então, se não houver isso, você já fica, né? Não deve ser, vamos ver, não deve ser. Exame neurológico, então a falta do hemangioma facial capilar afetando
o dermátomo V1. Então, se não pegar aqui a região superior da face, se você não tiver ali o nervos em vinho do Porto, você não deve ser também, né? Neuroimagem, o que é mandatório na neuroimagem? A ressonância tem que mostrar, então, esse realce leptomeníngeo sugestivo de um angioma leptomeningeal, calcificação cortical e atrofia cerebral que evolui, né, que aparece com o tempo. Curso da doença. Ele não fala nada aqui de positivo, de mandatório, mas ele fala de alguns alertas de que não deve ser a doença. Então, falta de alteração no exame neurológico, mas o exame neurológico pode estar limitado só a uma dificuldade visual, de campo visual, né? Falta de uma dificuldade intelectual, que pode ser de leve a profunda. Então você tem que ter um comprometimento cognitivo, é mesmo que leve. Então se não tivesse, não deve ser também. A perguntinha no final, né? A ressonância de crânio e o EEG ictal, eles são necessários para o diagnóstico? Uma ressonância é necessária para o diagnóstico. Isso aqui é a única patologia até agora que, né, que ele diz que é necessária, não é altamente recomendada, é necessária. As alterações podem ser muito sutis ou ausentes na ressonância feita antes dos 2 meses de idade. Ele faz essa ressalva aqui. Um EEG ictal não é necessário para o diagnóstico. A síndrome sem confirmação laboratorial. Como é que você faz em locais em que você tem uma quantidade limitada de recursos? A síndrome de Sturge-Weber, ela pode ser presumida diagnosticamente sem o eletro, sem ressonância, em pessoas que têm o quadro clínico que não tem, né? Tem os fenômenos mandatórios aqui, mas não tem nenhum alerta, tá? Então, é isso aí. Sturge-Weber, bem resumidinho, bem interessante. Ah, tem o eletro aqui. Temos um eletro também. A e B. A gente vê uma assimetria no elétron, que na parte, no hemisfério cerebral esquerdo, a gente tem uma amplitude menor e também ele é mais lento, né? Você tem mais atividade elétrica compatível com o sono aqui, talvez tenha uma amplitude bem maior mesmo. No hemisfério cerebral, a linha média, que é a linha média, perdão, linha média, hemisfério cerebral direito, tá? Eletrocardiograma embaixo, né? Isso, normal. E aqui no B a gente tem a presença de descargas, umas pontinhas, né, mostrando o que? Uma crise subclínica. Aqui é justamente do lado em que a atividade é mais lenta e que a amplitude é um pouco menor. Veja como do lado direito, aqui na linha média, a atividade é mais rápida mesmo, né? Deixa eu ver o que ele fala aqui. Você tem... deixa eu ver aqui. Um menino de 2 anos e meio, com Sturge-Weber, com angioma leptomeningeal, afetando o hemisfério cerebral esquerdo. Tá vendo? Onde a amplitude é menor e é mais lento. Note a supressão relativa, né, de todo o hemisfério esquerdo, atividade elétrica, né, com diminuição de fusos do sono. Isso no A, que a gente viu. Também há frequentes crises subclínicas. Eu gosto bastante do termo, se não tem clínica nenhuma, eu gosto do termo crise eletrográfica também. A gente ouve bastante falar isso, né? Não é só crise subclínica, a não ser que tenha alguma manifestação, né? Deve ter tido alguma manifestação aqui, senão você pode chamar de crise eletrográfica. Aparecendo na região posterior aqui do hemisfério cerebral esquerdo. Posterior, deixa eu ver. F8, F7, T7, parece que isso aqui, né? T7 equivale mais ou menos ao P3, né? Aqui. Né? E aqui, F7, né? F7 é o T5, perdão. F7, T5. E o P7 aqui, que seria o P3. Ele está usando a nômina nova. Na tomografia, a gente tem aqui uma imagem, a primeira imagem aqui, o A, né? À esquerda é um T1. Você tem no meio aqui o T1 com realce de gadolínio e um flare com gadolínio, a terceira imagem. Aqui é a primeira imagem à esquerda, a gente vê mais uma atrofia difusa importante e a setinha aqui transparente aponta para um plexo coroide que pode estar um pouco alargado.
Na imagem B você vê, começa a aparecer um realce meningio aqui, e a gente nota também, já começa aqui a ver bem, né, o alargamento do plexo coroide, que se torna patente aqui no flare, onde você nota bem agora o realce meningio no hemisfério cerebral direito. Então aqui a gente encerra esse resuminho aqui, né, da síndrome de Sturge-Weber, que é para nos alertar da necessidade diagnóstica. Vamos ver o último tópico agora. Muito interessante esse tópico, inclusive. São as crises gelásticas do amartoma hipotalâmico.